Meu nome é Paradot Winslow e tenho 72 anos. Sim, eu sei que é um nome estranho, porque meus pais eram entusiastas de minerais e meu pai era geólogo. Quando eu era criança, odiava meu nome. Todo mundo me provocava. Mas, à medida que fui crescendo, me acostumei. Agora até gosto. Pelo menos é memorável. Nasci em 1952 na pequena cidade de Grand Junction, Colorado. Nossa família não era rica, mas amigável. Meu pai era geólogo de verdade. Minha mãe trabalhava em uma biblioteca. Eles me incutiram o amor pela precisão e pela ordem. Do meu pai, herdei a inclinação para a matemática. Da minha mãe, a atenção aos detalhes. Depois do ensino médio, fui para a Universidade do Colorado estudar contabilidade. Não é a especialidade mais romântica, concordo, mas é confiável. Aos 23 anos, casei-me com Jasper Winslow. Ele era engenheiro e trabalhava para uma construtora. Era um homem sério e meticuloso, parecido com meu pai. Sempre falava de negócios sem palavras desnecessárias, mas, quando necessário, conseguia me apoiar e proteger. Moramos juntos por 34 anos. Anos bons e tranquilos. Jasper construiu uma casa para nós nos subúrbios de Denver, pequena, mas aconchegante, com um jardim onde eu cultivava tomates e rosas. Eu trabalhava como contadora-chefe na mesma construtora que meu marido. Não por clientelismo. Acontece que meu pedantismo e honestidade eram requisitados. Demos à luz nosso único filho, Casper, bem tarde. Eu já tinha 31 anos. O médico disse que não teríamos mais filhos, então Jasper e eu gostávamos muito dele. Talvez o tenhamos mimado demais. Acho que sim. Jasper costumava dizer: Paradot, não faça do menino um fracote. Deixe-o aprender a resolver os problemas sozinho. Mas como o coração de uma mãe poderia ouvir a razão? Casper cresceu e se tornou um garoto difícil. Eu não diria que é ruim. Não, ele nunca cometeu nenhum hooliganismo sério. Não se envolveu com más companhias. Mas havia nele uma certa instabilidade, um desejo de encontrar um caminho fácil para o sucesso. Ele era mediano na escola, embora tivesse aptidão. Sempre dizia que encontraria um jeito de enriquecer rapidamente, que trabalhar para o tio a vida toda era coisa de perdedores. Depois do ensino médio, ele foi para a faculdade de administração de empresas, mas não concluiu. Abandonou o curso no terceiro ano, dizendo que não precisava da teoria, que entenderia tudo na prática. Jasper ficou muito chateado e nem falou com o filho por uma semana. E eu, como sempre, tentei acalmá-los, explicando ao meu marido que Casper estava apenas se descobrindo. 15 anos atrás, Jasper morreu de um ataque cardíaco repentino no trabalho. Lembro-me daquele dia nos mínimos detalhes. Tínhamos brigado de manhã por causa de uma bobagem. Ele queria consertar a cerca, e eu disse que poderíamos contratar um faz-tudo. As últimas palavras que ele me disse foram: Paradot, você gasta demais com bobagens e vai se arrepender depois. Eu não sabia que era uma profecia na época. Depois que meu marido morreu, fiquei sozinha com Casper, que tinha 23 anos. Ele trabalhava em uma concessionária na época, vendendo carros usados. Ele gostava do trabalho. Dizia que conseguia persuadir as pessoas e que tinha talento para vendas. O salário não era ruim, além de uma porcentagem sobre as vendas. Achei que meu filho finalmente havia encontrado sua vocação. Mas 2 anos depois, ele foi demitido. Descobriu-se que ele havia vendido um carro com defeitos ocultos. E quando o comprador exigiu o reembolso, Casper tentou encobrir o ocorrido. O escândalo era sério. O dono do salão não queria arruinar sua reputação por causa de uma funcionária. Casper então disse que havia sido incriminado, que não era culpado de nada e que o próprio comprador não entendia de carros. Depois, conseguiu um emprego em uma seguradora. Ele pediu demissão depois de 6 meses, dizendo que o chefe não gostava dele. Depois, foi gerente de uma loja de eletrônicos. Também não ficou muito tempo, reclamando do salário baixo. Depois, em alguns outros lugares. Sempre havia um motivo para sair. Que os colegas eram ruins, que o trabalho era chato, que não havia perspectivas. Durante todo esse tempo, eu estava trabalhando e economizando dinheiro. Depois que Jasper morreu, vendi a casa.
Era grande demais para uma pessoa só, e as lembranças eram difíceis. Comprei um pequeno apartamento no centro de Denver. Investi o restante em depósitos e ações. Ao me aposentar, economizei uma quantia decente de dinheiro, cerca de $1.200.000 para os padrões do Colorado. Nada mal para um contador comum. Há 3 anos, Casper casou-se com Otávia Blackwell, uma moça 10 anos mais nova que ele. Linda e ambiciosa. Ela trabalhava em um banco como agente de crédito, ganhando ainda mais que Casper. Inteligente, educada, sempre sabia o que queria. Fiquei feliz no começo. Achei que ela seria um bom apoio para meu filho, ensinando-lhe responsabilidade. Gostei imediatamente da Otávia por sua praticidade. Não que ela fosse fria, mas era óbvio que estava acostumada a calcular cada passo. Quando se conheceram, Casper trabalhava para uma empresa de ar-condicionado. O trabalho era fisicamente exigente, mas o salário era bom, especialmente no verão. Otávia me disse: Senhora Winslow, vou ajudar Casper a se encontrar. Ele tem potencial. Ele só precisa canalizar sua energia na direção certa. O casamento foi modesto. Paguei o restaurante e a música, e os jovens ficaram gratos. Otávia escolheu tudo com muito bom gosto, sem gastar muito. Jasper teria aprovado. Ele sempre dizia que um casamento não é uma questão de luxo, mas sim do começo de uma vida a dois. Depois do casamento, Casper e Otávia alugaram um apartamento perto de mim. Eu os visitava com frequência, preparava o jantar e ajudava nas tarefas domésticas. Otávia trabalhava até tarde, Casper também, então tentei facilitar a vida deles. O desejo maternal de cuidar não desapareceu mesmo quando meu filho completou 35 anos. Mas, aos poucos, comecei a perceber que havia algo errado no relacionamento deles. Casper começou a reclamar com mais frequência do trabalho, dizendo que estava cansado de ser uma engrenagem na máquina de outra pessoa. Otávia concordou, acrescentando que eles tinham ideias melhores. Começaram a planejar abrir o próprio negócio, discutindo diferentes opções, desde uma loja online até um serviço de entrega de comida. Num dia chuvoso de outubro, Casper veio até mim, inusitadamente solene. Normalmente, ele vinha de jeans e uma jaqueta velha. Mas ali estava ele, naquele terno caríssimo, com uma pasta nas mãos e um brilho especial nos olhos. Eu estava preparando torta de maçã, sua favorita desde a infância, e o cheiro de canela tornava a cozinha especialmente aconchegante. Mãe, preciso ter uma conversa séria com você, disse ele, pendurando cuidadosamente o paletó no encosto de uma cadeira. Fiquei imediatamente desconfiada. Quando Casper iniciava uma conversa com palavras como essas, geralmente significava que ele tinha inventado mais um esquema para enriquecer rápido. Sente-se, filho. Quer chá? Coloquei uma xícara de café fumegante na frente dele e cortei a torta. Casper assentiu, mas não tocou na comida. Em vez disso, abriu uma pasta e tirou algumas impressões, gráficos e fotos. Mãe, Otávia e eu encontramos a oportunidade perfeita. Não um empreendimento duvidoso, mas um plano de negócio sério e bem pesquisado. Ele espalhou os papéis sobre a mesa, e eu vi fotos de algum tipo de espaço, plantas, planilhas com números. Queremos abrir um restaurante. Quase engasguei com o chá. Um restaurante? Casper, que sabia fritar ovos, queria abrir um. Mas fiquei em silêncio, determinada a ouvir o final primeiro. Olha, mãe, não é só um restaurante. É um conceito. Culinária americana moderna com elementos de fusão. Estudamos o mercado de Denver. Há uma grande escassez de estabelecimentos de médio porte. Há restaurantes baratos ou caríssimos, e o meio-termo é quase inexistente. Casper falou com paixão, mostrando-me fotos de outros restaurantes, explicando o conceito do cardápio e falando sobre o público-alvo. Dava para ver que ele realmente havia se dedicado a pesquisar o assunto. Esta não era sua ideia habitual de 5 minutos. Otávia fez uma análise financeira, continuou ele. A rentabilidade do projeto será de 25% já no primeiro ano. Encontraremos um espaço no bairro de Glens. Há uma cena gastronômica gourmet em expansão lá agora. Muitas famílias jovens com boa renda. Ouvi e pensei no fato de meu filho finalmente estar falando como um adulto. Sem fantasias infantis sobre sucesso rápido. Sem promessas de se tornar milionário em 6 meses.
Números, análise de mercado, um plano claro. Talvez Otávia realmente o tivesse ensinado a pensar como um empresário. E a experiência? Perguntei. Casper, você nunca trabalhou no ramo de restaurantes. É uma área muito difícil. É altamente competitiva. Mãe, é por isso que passamos tanto tempo nos preparando. Ele puxou outra pasta. Fizemos cursos de gestão de restaurantes. A Otávia aprendeu os detalhes de como trabalhar com fornecedores. Além disso, planejamos contratar um chefe e um administrador experientes. Cuidaremos da gestão estratégica e deixaremos as questões operacionais para os profissionais. Parecia razoável. Eu sempre disse ao Casper que o mais importante nos negócios é conhecer seus pontos fortes e fracos. Se ele perceber que não sabe cozinhar, mas sabe planejar e promover, isso é progresso. Naquele momento, Otávia ligou. Senhora Winslow, boa noite. O Casper já lhe contou sobre o nosso projeto? Uma excitação mal disfarçada transparecia em sua voz. Posso ir dirigindo? Quero lhe mostrar nossos cálculos pessoalmente. Meia hora depois, Otávia estava na minha cozinha. Ela entrou com um laptop e outra pasta de documentos. Ao contrário do seu estilo bancário rígido de sempre, ela estava vestida de forma mais casual hoje, mas ainda parecia profissional. Senhora Winslow, entendo suas preocupações. O ramo de restaurantes é realmente arriscado, mas o abordamos com a maior responsabilidade possível. Ela abriu o laptop e me mostrou uma apresentação detalhada, gráficos, tabelas e fotos de restaurantes de sucesso com um conceito semelhante. Veja bem, analisamos 15 estabelecimentos semelhantes em Denver e outras cidades. Estudamos seus cardápios, políticas de preços, estratégias de marketing e determinamos a melhor relação custo-benefício para o nosso público-alvo. Otávia falou de forma convincente e profissional. Era óbvio que ela havia realmente se aprofundado no assunto, estudado todas as nuances. Não se tratava mais de um sonho infantil de dinheiro fácil. Era um plano de negócio sério. Precisamos de um capital inicial de $800 mil, continuou ela. $400 mil para alugar e reformar o espaço, $200 mil para equipamentos de cozinha, $100 mil para móveis e decoração, $100 mil para estoque inicial e marketing. Casper acrescentou, mãe, eu sei que é muito dinheiro, mas está é a nossa chance. Estou cansado de trabalhar para os outros, cansado de receber centavos pelo meu trabalho. Quero construir algo meu, algo que eu possa passar para os meus futuros filhos. Seus olhos brilharam e, naquele momento, ele me lembrou de Jasper quando jovem, tão determinado, cheio de planos e esperança. Jasper também sonhava em ter o próprio negócio. Mas ele sempre dizia que era preciso primeiro acumular experiência e dinheiro trabalhando para os outros. Casper, e os bancos? Perguntei. Otávia trabalha em um banco. Com certeza você consegue um empréstimo. Otávia balançou a cabeça. Senhora Winslow, os bancos são muito relutantes em emprestar dinheiro para restaurantes. Os riscos são muito altos. Muitas variáveis. Estão nos oferecendo um empréstimo com juros de 15% com garantia imobiliária. Isso é irreal. Simplesmente não conseguiremos fazer esse tipo de pagamento nos primeiros meses de operação. Mas não estamos pedindo dinheiro de presente, Casper acrescentou rapidamente. Estamos oferecendo uma sociedade. Você se tornará coproprietário do restaurante. Receberá sua parte dos lucros. Assim que o negócio der lucro, compraremos sua parte pelo valor de mercado. Otávia assentiu. Estamos prontos para oficializar toda a papelada, contrato de sociedade, estatuto social, contas, total transparência e controle de sua parte. Fiquei em silêncio, refletindo sobre a proposta. Por um lado, o projeto parecia bem pensado. Eles obviamente tinham dedicado muito tempo à preparação. Por outro lado, $800 mil são quase todas as minhas economias. Se o projeto fracassasse, eu ficaria sem nada. Mãe, eu sei o que você está pensando, disse Casper, como se tivesse lido meus pensamentos. Você tem medo de que eu a decepcione, como já fiz com outros projetos. Mas este é diferente. Nunca fui tão sério, nunca me preparei com tanto cuidado. Senhora Winslow, acrescentou Otávia, entendo seus medos.
como banqueira, vejo muitos projetos mal-sucedidos, mas também vejo alguns bem-sucedidos. Este projeto tem boas chances de sucesso se for conduzido profissionalmente. Olhei para eles, para meu filho, que pela primeira vez em anos não falava de dinheiro rápido, mas de negócios sérios, e para sua esposa, que poderia proporcionar a este negócio uma gestão profissional. Seria esta realmente a chance deles? Preciso de tempo para pensar, eu disse finalmente. Esta é uma decisão muito séria. $800.000 é quase toda a minha poupança. Claro, mãe, nós entendemos. Tome seu tempo para decidir, mas fique avisada, o bom espaço pode ir para a concorrência se procrastinarmos demais. Depois que eles foram embora, fiquei sentado na cozinha por um bom tempo, revisando a papelada. Tudo parecia convincente, profissional. Mas a voz de Jasper na minha cabeça repetia sem parar: para a Dodd, não dê ao seu filho mais dinheiro do que você pode perder. Não dormi a noite toda. Fiquei deitado ali, olhando para o teto, e os mesmos pensamentos não paravam de passar pela minha cabeça. $800.000, quase todas as minhas economias. O dinheiro que eu vinha economizando há 30 anos, economizando de cada salário, investindo em depósitos, comprando ações de empresas confiáveis. Acordei às 5 da manhã, preparei um café forte e sentei à mesa da cozinha com uma calculadora. Se eu doar $800.000, terei $400.000. Eu poderia viver com esse dinheiro por, no máximo, 10 anos. E se o projeto fracassar? E se, em 6 meses, o Casper vier até mim e me disser que o restaurante não deu certo e que temos que fechar? Tirei uma foto antiga do Jasper da gaveta da minha escrivaninha. Foi tirada no dia das nossas bodas de prata. Ele está parado ao meu lado, em seu melhor terno, com o braço em volta dos meus ombros, sorrindo, aquele sorriso discreto que eu tanto amava. Jasper, o que você faria no meu lugar? Perguntei baixinho à foto. Eu sabia a resposta sem palavras. Jasper sempre foi contra dar grandes somas de dinheiro ao Casper. Um menino tem que ganhar o seu próprio pão, costumava dizer. Se você ficar sempre tirando a vida dele, ele nunca vai aprender a se sustentar sozinho. Sempre que meu filho pedia dinheiro, tínhamos longas conversas. Lembro-me de Casper pedir $5.000 por um carro usado quando tinha 20 anos. Era um carro bom, praticamente novo, e o preço era justo. Mas Jasper disse: deixe-o economizar ou pegar um empréstimo e pagar sozinho. Um homem deve ser responsável por suas próprias decisões. Casper se ofendeu, não falou com o pai por 2 semanas, e eu, como sempre, tentei acalmá-los. Dei o dinheiro secretamente ao meu filho e disse a ele para não contar ao pai. Jasper descobriu mesmo assim. Ele viu o carro novo na garagem. Foi aí que tivemos nossa grande briga. Para a Dodd, você está fazendo ele parecer fraco, disse meu marido. Ele precisa entender o valor do dinheiro, precisa aprender a aceitar as consequências de suas decisões. Mas será que o coração de uma mãe pode ser tão duro? É possível ver seu filho sofrer e não estender a mão? Jasper não entendia. A lógica sempre superou a emoção nos homens. Mães fazem o oposto. Depois que meu marido morreu, eu me sentia culpada toda vez que ajudava Casper com dinheiro. Como se eu estivesse traindo a memória de Jasper, quebrando seus desejos. Mas como não conseguiria? Meu filho chegava chateado, falando sobre seus problemas no trabalho, seu chefe injusto, como ele era desvalorizado, e eu lhe dava dinheiro. Não muito, 1.000 ou 2.000, para que ele pudesse encontrar um novo lugar. Agora, não eram milhares, mas centenas de milhares. Era um dinheiro diferente, riscos diferentes. Peguei um caderno e comecei a anotar os prós e os contras, exatamente como Jasper havia me ensinado a fazer ao tomar decisões importantes. Prós: Casper estava sério pela primeira vez em anos. Ele pesquisou o mercado, elaborou um plano de negócios e trouxe sua esposa, com experiência em finanças, para o projeto. O negócio de restaurantes pode ser lucrativo com a abordagem certa. Eles têm uma compreensão clara do público-alvo e do conceito do estabelecimento. Contras: Casper não tem experiência no ramo de restaurantes. Esta é uma área com alta concorrência e altos riscos. $800.000 são quase todas as minhas economias. Se o projeto fracassar, ficarei praticamente sem meios de subsistência. Reli a lista várias vezes.
Logicamente, os contras superaram os prós. Qualquer consultor financeiro teria dito: Senhora Winslow, não arrisque todas as suas economias em um único projeto, especialmente em um campo tão imprevisível. Mas lógica é uma coisa, sentimentos maternos são outra. Vi Casper mudar enquanto falava do restaurante. Não havia ganância febril em seus olhos que transparecia quando falava de maneiras rápidas de enriquecer. Era o olhar de um homem que havia encontrado sua vocação. E Otávia, eu trabalhava com pessoas há anos. Eu conseguia ler seus olhos, seus gestos, sua entonação. Otávia não mentiu quando me mostrou seus cálculos. Ela realmente acreditava no sucesso do projeto. Caso contrário, não teria arriscado sua reputação de banqueira. Minha amiga Ruth ligou. Somos amigas desde o ensino médio. Ela é a única que conhece todos os negócios da minha família. Para a Dot, você está louca? Ela disse quando contei sobre o pedido do Casper. Quantas vezes ele já te decepcionou? Quanto dinheiro você já gastou nos projetos dele? Ruth tinha razão. Nos últimos 15 anos, dei cerca de $50.000 ao Casper em vários projetos promissores. Nenhum deles deu lucro. Discos vintage, criação de peixes tropicais, venda de joias artesanais na internet. Todas essas ideias terminaram da mesma forma. Mas Ruth é diferente agora. Ele mudou, cresceu, e a Otávia está por perto. Ela não deixa ele fazer nenhuma besteira. Para a Dot, você diz isso toda vez. Toda vez que você acha que ele vai ficar esperto agora, mas ele continua sendo um sonhador em busca de dinheiro fácil. Depois de conversar com Ruth, fiquei ainda mais confusa. Por um lado, minha amiga estava certa. Casper me decepcionou bastante. Por outro lado, e se eu perdesse a única chance real dele de ter sucesso? Naquela noite, reli todos os documentos que Casper e Otávia haviam deixado. O plano de negócios parecia profissional. Eles haviam estudado os concorrentes, analisado custos e feito uma projeção de receita para os próximos 3 anos. Não foi uma ideia impulsiva, mas um projeto bem pensado. Lembrei-me das palavras de Jasper pouco antes de morrer: para a Dot, se algo acontecer com o garoto, você vai se culpar pelo resto da vida. É melhor dar uma chance a ele e perder dinheiro do que não dar uma chance e se arrepender. Não estávamos falando de dinheiro na época, mas sim de se deveríamos ou não deixar o Casper, de 20 anos, praticar salboarde nas montanhas com os amigos. O Jasper tinha medo de um acidente, e eu insisti que um jovem deveria viver a vida ao máximo. No fim, permitimos, e tudo acabou bem. Talvez o princípio seja o mesmo. É melhor dar uma chance ao seu filho e arriscar o dinheiro do que recusar e depois passar a vida pensando no que aconteceria se. No terceiro dia após a visita, tomei uma decisão. Não com a minha mente, mas com o meu coração. Sou mãe e meu trabalho é acreditar no meu filho, mesmo quando os outros não acreditam. $800.000. Sim, isso é quase todas as minhas economias. Mas de que adianta dinheiro se você não pode ajudar a pessoa que você mais ama? Mas decidi impor uma condição. Não $800.000, mas $980.000. Mais $180.000 será o capital de giro inicial para que o restaurante não sufocasse nos primeiros meses de operação. Se fossemos correr um risco, teríamos que correr um grande risco para dar ao projeto a melhor chance de sucesso. Liguei para o Casper. Filho, eu topo, mas com uma condição. Não vou te dar $800.000, mas $980.000. O dinheiro extra será usado para capital de giro, e mais uma condição. Nós preparamos todos os documentos por meio de um advogado, oficialmente, sem acordos verbais. Houve silêncio por uns 10 segundos. Então Casper falou com uma voz animada: Mãe, você está falando sério? Você está mesmo disposta a nos ajudar? Sério, Casper, este é o meu presente para você e Otávia, minha contribuição para o futuro de vocês. Mas lembrem-se, esta é a última vez que lhes dou este tipo de dinheiro. Eu simplesmente não tenho mais. Mãe, eu não vou decepcionar vocês. Juro pela memória do meu pai, não vou decepcionar vocês. A reunião no banco estava marcada para as 10 horas da manhã de terça-feira. Cheguei meia hora mais cedo. Queria repensar para ter certeza de que tinha tomado a decisão certa.
Sentei no meu carro, no estacionamento, e olhei para o prédio do banco onde Otávia trabalhava. Era um prédio comercial comum, de vidro e concreto. Nada de especial, mas, para mim, simbolizava o ponto sem retorno. Casper e Otávia chegaram pontualmente às 10. Pareciam solenes. Ele naquele terno caro. Ela, num vestido formal e formal. Otávia carregava uma pasta de couro com documentos. Casper, um buquê de rosas brancas. Mãe, estas são para você. Como um sinal de apreço e respeito, disse-lhe enquanto me abraçava. As rosas tinham um aroma fresco e esperançoso. Agarrei-as contra o peito e pensei que Jasper certamente teria dito algo como: para a Dodd, flores são lindas quando você as compra com seu próprio dinheiro. Mas Jasper tinha ido embora, e hoje era o dia em que eu tinha que tomar minha própria decisão. O advogado que Otávia recomendou era um homem de meia-idade, com barba bem cuidada e olhar atento. O Sr. Harrison era especialista em direito empresarial, tendo lidado com os negócios de vários restaurantes em Denver. Isso me tranquilizou. Significava que ele entendia as especificidades do negócio. Senhora Winslow, disse-lhe enquanto nos acomodávamos em seu escritório, revi os documentos que Otávia me entregou. Quero ter certeza de que a senhora entendeu completamente os termos do acordo. Ele abriu uma pasta e tirou vários documentos. A senhora está investindo $980 mil no capital autorizado da Casper's Kitchen LLC e recebendo uma participação de 40% no empreendimento. Gostei do nome Casper's Kitchen. Simples, cativante, com um toque de atmosfera caseira. Casper disse que eles tiveram muito tempo para escolher entre várias opções, mas esta parecia melhor. A participação de 40% significa que você receberá 40% dos lucros, continuou o advogado. Os 60% restantes são de propriedade igualitária de Casper e Otávia, 30% cada. Eles cuidarão da gestão operacional do restaurante. Otávia acrescentou: Senhora Winslow, também tomamos providências para que a senhora vete todas as decisões importantes. Mudanças de conceito, venda de equipamentos acima de $10 mil, empréstimos. Seus interesses serão protegidos. Isso parecia razoável. Eu não iria interferir na gestão diária do restaurante. Eu não entendia nada disso, mas queria controlar as decisões estratégicas por todos os meios. Mais um ponto importante, disse o Sr. Harrison. O contrato estipula um mecanismo para comprar a sua parte. Se o restaurante estiver lucrativo em 3 anos, Casper e Otávia podem comprar a sua parte pelo valor de mercado, determinado por um avaliador independente. Casper se inclinou para mim. Mãe, não queremos você presa ao nosso negócio pelo resto da vida. Assim que o restaurante se recuperar, compraremos a sua parte e você receberá seu dinheiro de volta, mais os lucros. Concordei. O plano parecia justo. Eles recebem o capital inicial. Eu recebo uma participação no negócio e, depois de alguns anos, todos ficam felizes. A burocracia levou 2 horas. O Sr. Harrison explicou pacientemente cada cláusula do acordo, respondeu às minhas perguntas e fez pequenas alterações a meu pedido. Otávia anotou todos os detalhes em seu caderno. Era óbvio que ela estava acostumada com a burocracia. Na hora de assinar, congelei por um segundo, com a caneta na mão. $980 mil. O número ecoava na minha cabeça como uma melodia assombrosa. Era um dinheiro que eu vinha economizando há 30 anos. Um dinheiro com o qual eu planejava viver na velhice. Mãe, a senhora está com dúvidas? Perguntou Casper baixinho. Olhei para ele, para Otávia, para o advogado que esperava pacientemente. Não, filho, não duvido, e assinei todos os documentos. Depois do banco, fomos conhecer o espaço que Casper e Otávia haviam escolhido para o restaurante. Ficava nas terras altas, em uma antiga loja de móveis. Vitrines amplas, pé direito alto, layout confortável. Tinha cerca de 18 metros quadrados, o suficiente para acomodar 50 pessoas, além da cozinha e área de serviço. Olha, mãe, disse Casper, animado, mostrando-me diferentes cantos do cômodo. Aqui será a sala principal. Aqui, a cozinha. E neste canto, faremos um pequeno bar para quem vier apenas para um café ou uma taça de vinho. Otávia pegou uma prancheta com um projeto de design. Queremos criar uma atmosfera moderna de bistrô americano.
Materiais naturais, madeira, tijolo, metal, sem luxo ostensivo, mas elegante e aconchegante. Na tela do meu tablet, vi belos interiores, cores quentes, iluminação suave, móveis confortáveis. O local realmente tinha potencial. Boa localização, perto de um centro comercial, um complexo residencial, um pequeno parque, bastante movimento de pedestres e estacionamento conveniente. Comecei a entender por que eles haviam escolhido aquele local específico. Quanto é o aluguel? Perguntei. R$ 8.000 por mês, respondeu Otávia. Para este tamanho e localização, é um preço justo. Além disso, combinamos com o proprietário um período de carência. Nos primeiros 3 meses, pagamos metade do valor enquanto reformamos. À noite, fomos jantar em um dos restaurantes que Casper e Otávia estavam estudando como concorrentes. Era um lugar pequeno e aconchegante, com cozinha aberta e preços acessíveis. Casper não parava de anotar algo em seu caderno, analisando o cardápio, prestando atenção ao serviço. Olha, mãe, eles têm comida boa, mas serviço ruim. E lá, apontou para uma mesa ao lado, o garçom trouxe o pedido depois de 20 minutos. É tempo demais para este tipo de estabelecimento. Otávia assentiu, acrescentando suas observações sobre preços e marketing. Ouvi a conversa profissional deles e achei que levavam o negócio muito a sério. Não eram devaneios de amadores, mas análises de pessoas que haviam estudado o assunto a fundo. Casper, eu disse quando estávamos prestes a sair, quero que você entenda que este dinheiro é tudo que eu tenho. Não poderei mais te ajudar se algo der errado. Ele pegou minha mão. Mãe, eu entendo, e juro que não vou desperdiçar este dinheiro. A Otávia e eu trabalharemos dia e noite para fazer deste restaurante um sucesso. Você vai ver. Daqui a 1 ano, você vai se orgulhar de nós. Otávia acrescentou, Senhora Winslow, este projeto também é muito importante para mim. Estou deixando um emprego estável no banco, arriscando minha carreira. Todos nós temos interesse em seu sucesso. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em muitos dias. A decisão havia sido tomada. Os documentos haviam sido assinados. O dinheiro havia sido transferido. Agora só restava esperar e acreditar. Acreditar no meu filho, na esposa dele, no sonho que ambos tinham em comum. Acordei às 7 da manhã com uma sensação incomum de leveza. Pela primeira vez em muito tempo, não me sentia pesado. Aquela preocupação constante com o futuro do Casper. A decisão havia sido tomada. O dinheiro havia sido entregue. E agora era com eles. Preparei uma xícara de café forte e sentei-me para tomar café da manhã, planejando meu dia. Queria ir ao centro de jardinagem comprar bulbos de tulipas para a primavera, depois ver Ruth e contar como tinha sido a reunião no banco ontem. Ruth provavelmente vai reclamar que fui irracional, mas, no fundo, ela vai entender. Ela também tem filhos adultos e sabe como é o coração de uma mãe. Às 9, o interfone tocou. Foi estranho. Casper não costumava chegar tão cedo e estava com as chaves. Mas quando apertei o botão, ninguém atendeu. Esperei alguns minutos e depois saí para verificar a caixa de correio. Talvez o carteiro tivesse entendido errado. Na caixa, havia um envelope branco sem endereço, apenas meu nome escrito com a letra familiar de Casper. Que estranho. Por que escrever um bilhete quando você pode simplesmente ligar? Subi até o apartamento e abri o envelope. Dentro havia um pedaço de papel dobrado ao meio. Desdobrei-o e li apenas 2 linhas escritas com letra apressada: Adeus, velha. Obrigada pelo dinheiro. No começo, não entendi. Li de novo, depois de novo. As palavras eram simples, mas o significado delas não fazia sentido para mim. Adeus, velha. Quem escreveu isso? Era definitivamente a letra do Casper, mas ele nunca me chamou de velha. Mesmo quando criança, quando estava com raiva, dizia mãe ou, no máximo, mãe. Sentei-me no sofá, segurando o bilhete com as mãos trêmulas. Obrigado pelo dinheiro. O que isso significava? Ontem, tínhamos concordado em uma parceria para fazer negócios juntos. O quê? Obrigado pelo dinheiro. O quê? Adeus. Disquei o número do Casper. Bips longos.
Então a secretária eletrônica disse: o autor da chamada está temporariamente indisponível. Tentei novamente. Mesmo resultado. Liguei para Otávia, e o telefone dela não atendeu. Apenas bips curtos. Meu coração batia tão forte que minhas têmporas latejavam. Senti minhas pernas fraquejarem e caí de volta no sofá. O que está acontecendo? Por que não estão respondendo? O que significava o bilhete? Tentei me acalmar para encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse uma piada boba. O Casper às vezes gostava de fazer piadas inapropriadas. Ou será que a Otávia estava me pregando uma peça? Mas não tinha graça. Ninguém faz piada sobre 980 mil dólares. Talvez outra pessoa tenha escrito o bilhete. Talvez algo tivesse acontecido. Eles tinham sido roubados, e os ladrões decidiram me enganar. Agarrei esse pensamento como se fosse uma tábua de salvação. Sim, provavelmente essa é a explicação. Eles me ligariam agora. Me contariam o que aconteceu. Mas os telefones estavam mudos. Liguei a cada 15 minutos. O resultado foi o mesmo. O assinante está temporariamente indisponível, como se tivessem desligado os celulares de propósito. Ao meio-dia, eu não conseguia mais ficar em casa. Fui ao apartamento deles, toquei a campainha, bati. Ninguém atendeu. Peguei as chaves reservas que o Casper tinha me dado para emergências e entrei. O apartamento estava vazio. Não apenas vazio, mas sim completamente limpo. Pertences pessoais, fotos e documentos haviam desaparecido. Não havia roupas nos armários, maquiagem e escovas de dente no banheiro. Só restavam móveis e eletrodomésticos. Era como se ninguém nunca tivesse morado ali. Na mesa da cozinha, havia outro bilhete: desculpe, mas não havia outro jeito. Não nos procure. A mesma letra do Casper, a mesma pressa, e nenhuma palavra de explicação. Corri pelo apartamento vazio como um animal caçado. Abri armários, gavetas, verifiquei cada canto. Talvez tivessem deixado alguma pista, alguma explicação, algo, mas não havia nada. Eles tinham sumido, como se tivessem desaparecido no ar. Fui para casa e comecei a ligar para os celulares deles novamente. Nada. Então, liguei para o banco onde Otávia trabalhava. A recepcionista disse que Otávia havia pedido demissão ontem e não estava mais no trabalho hoje. Aqui está o script com pontuação adicionada e formatado em parágrafos curtos, sem linhas omitidas. Tipo ontem, interrompi, mas ela estava comigo em outro banco ontem. Estávamos cuidando da papelada. Sinto muito, senhora, mas não posso discutir assuntos pessoais com pessoas de fora, respondeu a secretária friamente. Um avião. Então, eles não se mudaram simplesmente para outra parte da cidade. Eles voaram para longe. Mas para onde? E, mais importante, por quê? Fiquei acordado a noite toda tentando encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo. Talvez eles estivessem com algum problema com a lei. Talvez Otávia tenha sido acusada de fraude bancária e eles tiveram que se esconder. Mas então por que tirar dinheiro de mim? Ou talvez seja tudo um golpe planejado. Talvez eles nunca tivessem pretendido abrir um restaurante. Talvez todos esses planos de negócios, cálculos, reuniões com o advogado, tudo isso fosse um jogo para me arrancar o dinheiro. Não pode ser. Casper é meu filho. Ele pode ser imprudente, irresponsável, mas não é um bandido. Ele não pode roubar quase $1 milhão da própria mãe. É impensável. Mas o bilhete estava sobre a mesa. Os telefones estavam mudos e o apartamento estava vazio. Os fatos falavam por si. De manhã, fui à casa deles novamente, na esperança de ter sonhado tudo na noite anterior. Mas o apartamento estava igualmente vazio. Desta vez, examinei o local onde haviam queimado os papéis. Havia pedaços carbonizados no balde, fragmentos de texto decifráveis, alguns números. Um fragmento era maior que os outros. Consegui distinguir algumas palavras, voo 1247 e algo que soava como Bangkok ou Ambanco. O texto estava tão danificado que era impossível ter certeza. Bangkok? Fica na Tailândia.
Por que eles voariam para a Tailândia? Eles não têm família, nem amigos, nem conexões comerciais. É o outro lado do mundo. Sentei-me no quintal com um pedaço de papel carbonizado nas mãos e tentei entender o que estava acontecendo com a minha vida. Ontem, eu tinha um filho, uma nora e planos em comum para o futuro. E hoje, havia apenas um apartamento vazio e um bilhete misterioso: adeus, velha. Passei os 3 dias seguintes numa espécie de estupor. Não conseguia comer, dormia mal e ficava checando o celular, na esperança de que Casper ligasse e explicasse tudo. Talvez ele tivesse amnésia. Talvez tivesse sido sequestrado. Qualquer explicação parecia mais provável do que a traição do meu próprio filho. Ruth vinha todos os dias, trazendo comida, tentando me distrair. Mas o que ela podia dizer? Eu avisei, não avisei? Palavras não ajudavam. Nada ajudava. Na sexta-feira à noite, Sheila McGregor, uma velha conhecida minha, de quem éramos amigos desde que Jasper era vivo, ligou. Sheila morava na Califórnia e mantivemos contato pelas redes sociais, ligando de vez em quando. Para a Dot, querida, você está bem? Perguntou ela, animada. Vi fotos do seu Casper no Facebook. Ele ganhou na loteria? Minhas mãos ficaram geladas. Que fotos, Sheila? Ah, qual é? Ele postou um álbum inteiro ontem. Ele e a esposa estão em um resort tropical, numa vila de luxo, com piscina e praia. Ele colocou a legenda: uma nova vida começa hoje. Estou tão feliz por ele. Eu sempre soube que o menino seria um cara legal. Engoli em seco. Sheila, você pode me mandar o link dessas fotos? Tem algo errado com a minha internet. Não consigo entrar no Facebook. Claro, querida. Vou mandar agora mesmo. 1 minuto depois, recebi uma mensagem no meu celular com o link. Abri com os dedos trêmulos. O que vi superou meus piores medos. Casper e Otávio em frente a uma luxuosa vila com paredes caiadas e telhado de telhas vermelhas. Piscina azul turquesa, palmeiras, vista para o mar. Eles sorriram para a câmera enquanto seguravam coquetéis e guarda-sóis. A próxima foto, Otávia de biquíni de grife descansando em uma espreguiçadeira à beira da piscina. Ela está usando óculos escuros que custam pelo menos $500. Vi um desses na vitrine de uma boutique. Outra foto, Casper dirigindo um carro esportivo, um conversível, vermelho vivo, obviamente caro. Ao fundo, paisagens tropicais, palmeiras e areia branca. A última foto tinha a legenda: alugar uma vila por 1 ano. A melhor decisão das nossas vidas. Tailândia. Estamos apaixonados por você. Alugando uma casa por 1 ano na Tailândia. Com o meu dinheiro. Desliguei o telefone e fechei os olhos. Então, não havia restaurante, plano de negócios, intenções sérias. Durante todo esse tempo, eles planejaram pegar meu dinheiro e fugir para um resort tropical, viver como milionários com o dinheiro da mãe. $980 mil na Tailândia. Com esse dinheiro, você pode viver como um rei por alguns anos, alugar uma vila de luxo, dirigir carros caros, comer nos melhores restaurantes e comprar roupas de grife. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia discar o número da Sheila. Para a Dot, o que houve? Você está com uma voz estranha, disse Sheila. Sheila, eu disse, com dificuldade para pronunciar as palavras, eles roubaram dinheiro de mim. Quase $1 milhão. Me enganaram e fugiram. Houve silêncio no fone. Então Sheila suspirou. Meu Deus, para a Dot. Eu não sabia. Sinto muito. O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Essa é uma boa pergunta. Ir à polícia, entrar com um processo, voar para a Tailândia e exigir meu dinheiro de volta? Todas essas opções pareciam inúteis. Casper e Otávia obviamente tinham pensado em tudo com antecedência. Depois de conversar com Sheila, observei as fotos mais de perto. Tentei determinar exatamente onde estavam. Uma das fotos mostrava uma placa com o nome do resort, algo em tailandês, mas ilegível. Mas outra foto mostrava a placa de um restaurante em inglês, Paradise Beach Resort, Phuket. Phuket. Eu sabia disso.
Um dos resorts mais caros da Tailândia. Abri a internet e encontrei o site deste resort. O custo do aluguel de vilas de luxo, de $15.000 a $30.000 por mês. Se eles alugassem uma vila por um ano, já teriam gasto um terço do meu dinheiro só com moradia. Percorri a galeria do hotel e encontrei uma vila parecida com a das fotos do Casper. Uma vila presidencial com vista para o mar. $25.000 por mês. $300.000 por ano, mais carro, mais comida, mais entretenimento. Meu dinheiro derretia como sorvete ao sol. Liguei para Ruth e contei a ela sobre as fotos. Para a Dot, chame a polícia imediatamente, gritou meu amigo. Isso é a fraude máxima. Eles te enganaram e te roubaram o dinheiro. Mas eu mesmo entreguei a eles. Assinei todos os documentos voluntariamente, sob falsos pretextos. Eles disseram que iam abrir um restaurante, mas planejavam fugir para a Tailândia. É uma fraude, para a Dot. Ruth tinha razão. Tecnicamente, é mesmo um golpe. Casper e Otávia conseguiram dinheiro sob falsos pretextos. Mas de que adiantaria? A Tailândia é um país distante. As leis lá são diferentes. A polícia americana não pode prendê-los. Mas valeu a pena tentar, só para eu não me sentir uma vítima completa. No dia seguinte, fui à delegacia. O policial de plantão, um jovem de 30 e poucos anos, ouviu minha história com simpatia, mas sem muito entusiasmo. Senhora Winslow, veja bem, esta é uma situação complicada. Tecnicamente, a senhora deu o dinheiro voluntariamente ao seu filho. Temos documentos que comprovam que foi um investimento em um negócio. Mas não há negócio. Eles me enganaram. Isso precisa ser provado, e é muito difícil provar fraude nesses casos. Eles podem dizer que os planos mudaram, que o restaurante acabou se revelando um projeto não lucrativo. O policial estava certo. Mesmo o bilhete de adeus, velha, não era uma admissão direta de fraude. Pelo contrário, era crueldade, mas não um crime. E o fato de eles terem fugido para outro país? Isso não é crime, senhora. Os cidadãos americanos têm o direito de viajar, mesmo que não retornem suas ligações. Saí da delegacia de mãos vazias e com o coração pesado. A polícia estava certa. Seria quase impossível provar fraude. Casper e Otávia tinham pensado em tudo. A papelada era oficial. Não houve ameaças diretas ou coerção. Naquela noite, sentada sozinha em casa, abri o Facebook do Casper novamente. Ele havia adicionado mais algumas fotos, um jantar em um restaurante caro, um passeio de iate, compras em boutiques. Cada foto era como uma facada no coração. Abaixo de uma das fotos, Otávia escreveu um comentário: finalmente, podemos viver a vida que merecemos. Agradeça ao destino por esta dádiva. Um presente. $980.000 das minhas economias. Eles consideraram um presente do destino. Naquela noite, finalmente percebi que meu filho havia me traído. Não apenas me decepcionado ou decepcionado, mas me traído friamente, calculistamente, sem sombra de arrependimento. E enquanto eles desfrutavam de uma vida luxuosa em um paraíso tropical, eu estava sentada em um apartamento vazio e calculava quantos meses me restavam de dinheiro. Mas o pior não foi ter perdido o dinheiro. O pior foi ter perdido meu filho. Passei 3 dias meio atordoado, olhando fotos do Casper na Tailândia e sentindo pena de mim mesmo. Sentei no sofá, tomei chá sem açúcar. Até o açúcar parecia um luxo que eu não podia pagar. Contei e contei o dinheiro que me restava, fiz planos para economizar, pensei em vender o carro. Mas no 4º dia, quando acordei de manhã, de repente senti raiva. Não era autopiedade, nem ressentimento, apenas raiva. Raiva pura, brilhante e energética. Por que diabos eu estava sentado aqui, choramingando, enquanto aqueles dois se divertiam com o meu dinheiro? Jasper sempre dizia, para a Dot, se você for atacado, não reclame. Reaja. Ele estava se referindo aos valentões da escola que me provocavam por causa do meu nome incomum. Mas o princípio é o mesmo. Quando você é assaltado, você não chora, você age. Levantei-me do sofá, tomei um banho, vesti meu melhor terno e sentei-me à mesa com um caderno.
Precisava analisar a situação com sobriedade, como Jasper me ensinara a fazer com qualquer problema. O que eu tinha certeza? Casper e Otávia receberam $980 mil de mim há 3 dias. Eles estão na Tailândia agora, gastando esse dinheiro em uma vida de luxo. Mas o dinheiro não podia desaparecer da noite para o dia. Deve haver algo sobrando nas contas deles. E então me lembrei de um detalhe importante. 2 anos atrás, quando Casper estava se candidatando a um emprego em uma empresa de ar-condicionado, ele teve que abrir uma nova conta bancária para receber seu salário. Ele estava com problemas de crédito por causa de um financiamento de carro em atraso. Então, ele me pediu para ser seu fiador. O banco exigiu uma procuração para administrar a conta e, assim, processar o fiador. Procedimento padrão. Se o mutuário principal não puder cumprir com as obrigações, o fiador terá o direito de controlar suas finanças. Casper assinou a procuração sem olhar, dizendo: "Mãe, eu não tenho dinheiro nenhum mesmo. Controle o que quiser." A procuração estava no meu cofre, junto com outros documentos importantes. Eu a peguei quando estava ajudando o Casper com a declaração de imposto de renda. Ele vivia bagunçando a papelada, mas eu nunca a usei para monitorar as contas dele. E se essa procuração ainda for válida? E se eu pudesse acessar as transações bancárias dele? Encontrei o documento e o reli com atenção. A procuração era válida por 5 anos, com o prazo expirando somente 1 ano e meio depois. E, o mais importante, dizia que o administrador estava autorizado a congelar contas em caso de suspeita de transações fraudulentas. Transações fraudulentas. Receber dinheiro sob falsas alegações não é fraude, mas você não pode simplesmente ir ao banco. Eu precisava de alguém para me ajudar a entender os detalhes legais. E me lembrei de Michael Sterling. Michael era gerente sênior no mesmo banco onde Casper tinha conta. Nós nos conhecemos há cerca de 20 anos, quando eu estava solicitando uma hipoteca para uma casa. Michael era um jovem agente de crédito, e eu era cliente regular, mas ele me impressionou com sua honestidade e profissionalismo. Com o passar dos anos, nosso conhecimento se transformou em amizade. Michael convidava Jasper e eu para eventos corporativos e nos encontrávamos em reuniões familiares. Após a morte do meu marido, Michael me ajudou com depósitos e me deu conselhos sobre investimentos. Um homem honesto e decente em quem se podia confiar. Liguei para o Michael na hora do almoço. "Paradot, como você está?" "Faz tempo que não ouço sua voz", disse-lhe alegremente. "Michael, preciso da sua ajuda." Ajuda de verdade. "Podemos nos encontrar depois do trabalho hoje?" Houve um tom de preocupação imediato em sua voz. "Claro, Paradot." "Há algo errado." "Te conto quando nos encontrarmos." "Tem a ver com as operações bancárias do meu filho." Combinamos de nos encontrar num café perto do banco às 18 horas. Michael chegou na hora marcada, um homem alto e grisalho, de terno austero e com a expressão séria de sempre. "Me contem o que houve", ele disse assim que pedimos café. Contei-lhe toda a história, desde o pedido de dinheiro para o restaurante até as fotos da Tailândia. Michael ouviu atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo tempo, refletindo sobre o que tinha ouvido. "Paradot, esta é uma situação muito séria. Se for como você descreve, é realmente uma fraude. Obter dinheiro sob falsos pretextos é um esquema clássico. Mas a polícia disse que seria difícil provar fraude. Em direito penal, sim, é difícil. Mas em direito bancário, temos mais opções. Se houver suspeita de transações fraudulentas, podemos congelar contas até descobrirmos." Michael pegou o celular e verificou algo. "Você tem uma procuração para a conta do Casper?" "Sim, aqui." Mostrei-lhe o documento. Ele examinou o texto. À noite, enquanto eu estava sentado em casa tomando uma xícara de chá, o telefone tocou, um número desconhecido com um código internacional. Hesitei por alguns segundos, mas finalmente atendi. "Mãe", ouvi a voz familiar de Casper. Ele parecia preocupado, quase em pânico. Minha primeira vontade foi desligar, mas me recompus e respondi friamente: "O que você quer?" "Mãe, o que está acontecendo? Não consigo acessar minhas contas."
O banco diz que elas foram bloqueadas a pedido de uma pessoa de confiança. É você? O que você acha? Mãe, você não entende. Estamos com problemas. Precisamos do dinheiro. Desbloqueie as contas agora. Não havia um pingo de remorso em sua voz. Nenhuma tentativa de se desculpar. Apenas exigências e indignação, como se eu fosse quem lhe devesse algo, e não ele, que havia me roubado quase $1 milhão. Casper, eu disse calmamente, você me escreveu um adeus, velho, e fugiu com meu dinheiro para a Tailândia. Que mais dinheiro você quer de mim? Mãe, não é o que você pensa. Nós não fugimos. Só mudamos temporariamente nossos planos. Você pode abrir um restaurante aqui na Tailândia. É ainda melhor. Há menos concorrência. Um restaurante na Tailândia. Não consegui conter o riso. Casper, vi suas fotos no Facebook. Uma vila por $25 mil por mês, iates, carros caros. Que restaurante? Houve silêncio ao telefone. Então Casper falou em um tom diferente, suplicante, quase infantil: Mãe, por favor, não faça nenhuma besteira. Desbloqueie as contas e conversaremos sobre tudo. Eu te explico como é. Explique isso agora mesmo. Não é conveniente por telefone. Mãe, você sabe que este é um país diferente, com leis diferentes. Se não tivermos acesso a dinheiro, podemos ter sérios problemas. E quando você roubou da sua própria mãe, você pensou nos problemas dela? Eu não roubei de ninguém. Somos sócios. Você mesmo assinou os documentos. É um investimento, não um roubo. Um investimento em suas férias em um resort tropical. Casper ficou em silêncio novamente. Então, uma voz feminina, a de Otávia, interveio no receptor. Senhora Winslow, aqui é Otávia. Posso falar com a senhora? Fale, senhora Winslow. Receio que tenha havido um mal-entendido. Íamos abrir um restaurante, mas percebemos que havia muita concorrência em Denver. Decidimos explorar oportunidades na Ásia. Explorar vilas por $25 mil por mês? É uma acomodação temporária enquanto procuramos um local adequado para o restaurante. A Tailândia é um mercado muito promissor para a culinária americana. Otávia falou com confiança e profissionalismo, como se estivesse fazendo uma apresentação de negócios, mas eu conseguia perceber a falsidade em cada palavra. Otávia, eu disse, se você está mesmo procurando um espaço para restaurante, por que escreveu um adeus, velha? Por que você desapareceu sem dizer uma palavra? Casper ficou chateado por ter que mudar de planos. Ele escreveu o bilhete em um estado emocional, sem pensar nos seus sentimentos. Queríamos verificar as coisas primeiro antes de ligar para você com sugestões específicas. E você precisava de uma vila presidencial e um carro esportivo para o reconhecimento? Desta vez, a pausa se prolongou. Então Otávia disse, já com menos confiança, Senhora Winslow, estamos dispostos a voltar e explicar tudo pessoalmente, mas, para isso, precisamos ter acesso às contas. Não tem como. Não tem como destrancar. Registrei um boletim de ocorrência na polícia. Deixe o tribunal decidir quem está certo. Ouviam-se vozes animadas ao telefone, Casper e Otávia conversando rapidamente sobre algo. Então Casper falou novamente, não em tom suplicante, mas ameaçador: Mãe, você está cometendo um grande erro. Não somos turistas aqui. Temos obrigações sérias. Se você não desbloquear as contas, teremos que tomar medidas extremas. Que medidas extremas? Perguntei, embora meu coração batesse mais rápido. Encontraremos uma maneira de acessar o dinheiro pela justiça. Temos documentos de sociedade. Temos testemunhas. Provaremos que você está excedendo sua autoridade. Tente, eu disse e desliguei. Minhas mãos tremiam, mas não de medo, e sim de raiva. Eles ainda achavam que eu era uma velha boba que se deixava intimidar por ameaças legais. Ah, que tentem processar de uma prisão tailandesa. No dia seguinte, o policial Davis me ligou com boas notícias. Senhora Winslow, recebemos informações adicionais do banco. Acontece que seu filho sacou uma grande quantia em dinheiro no dia do desaparecimento, $200 mil. Isso confirma a teoria de uma fuga planejada.
O que vem a seguir? Iniciamos uma caçada por Casper Winslow e Otávia Blackwell. Também entramos em contato com o consulado americano na Tailândia. Eles estarão monitorando seus movimentos. O caso estava ganhando força. Meu filho, que uma semana antes se julgava impune, agora era um fugitivo internacional, e $470 mil estavam em contas bloqueadas, aguardando decisão judicial. Eu me senti à vontade novamente. 30 anos como contador-chefe me ensinaram uma coisa: qualquer problema pode ser resolvido se você agir metodicamente e usar todas as ferramentas disponíveis. 4 dias de silêncio se passaram desde a nossa conversa telefônica. Eu estava quase começando a pensar que Casper e Otávia haviam se conformado com o bloqueio de suas contas e decidido resolver isso sozinhos. Mas na sexta-feira à noite, o telefone tocou novamente. O mesmo número internacional. Desta vez, era só Casper falando, e sua voz soava completamente diferente, não ameaçadora, mas confusa. Mãe, estamos com problemas. Problemas sérios. Que tipo de problemas? Perguntei, tentando parecer indiferente. O dono da vila está exigindo o pagamento do mês que vem, e não temos dinheiro. Pensamos que poderíamos resolver a questão com o banco rapidamente, mas acontece que a velha mãe não é tão burra quanto você pensava. Casper ignorou meu sarcasmo. Mãe, só precisamos de $50 mil, só para nos sustentar até as contas serem pagas. Pagaremos tudo com juros. Casper, você tem memória curta. Você já tirou quase $1 milhão de mim com a promessa de me pagar com juros. Como isso acabou? Isso é diferente. Estávamos planejando um projeto de longo prazo na época, mas agora estamos apenas pedindo ajuda temporária. Havia um tom de desespero em sua voz que eu não ouvia desde que ele era criança. Quando o pequeno Casper quebrava algo caro ou tirava uma nota ruim, ele falava exatamente naquele tom de voz, culpado, mas ainda esperando o perdão de uma mãe. O que seus amigos dizem, colegas? Com certeza alguém pode emprestar 50 mil. Mãe, já ligamos para todo mundo. Ninguém pode ajudar com esse valor. Isso não me surpreendeu. Casper sempre estivera cercado de conhecidos casuais, não de amigos de verdade. Pessoas dispostas a tomar uma cerveja e bater papo sobre futebol não estão necessariamente dispostas a emprestar grandes somas de dinheiro. E os pais de Otávia estão furiosos. Quando descobriram que Otávia largou o emprego e voou para a Tailândia, fizeram um escândalo. Agora não falam mais com ela. Então, até os pais dela viraram as costas para Otávia quando perceberam a dimensão da sua aventura. Será que ela contou a eles que o dinheiro tinha sido roubado da mãe do marido? Mãe, Casper continuou num tom cada vez mais patético, estamos prontos para ir para casa e explicar tudo, mas precisamos do dinheiro para as passagens. Para ingressos. Porque seus cartões de crédito não funcionam. Eles funcionam, mas os limites são pequenos e as passagens da Tailândia para a América são caras, principalmente se você comprar na última hora. Eu sorri. Então, quando planejaram o projeto do restaurante, eles se certificaram de comprar passagens só de ida, mas não pensaram na volta. Aparentemente, eles esperavam viver como reis na Tailândia com o meu dinheiro. Casper, quanto dinheiro você tem agora? Não muito. Sacamos dinheiro antes de partir, mas a maior parte foi para pagar a vila e outras despesas. Outras despesas como iates, restaurantes e um carro esportivo. Mãe, não fique assim. Tínhamos certeza de que daria certo, que poderíamos te pagar com lucro. Só que os planos mudaram. Não havia a menor sombra de remorso pelo dinheiro roubado na voz de Casper. Ele ainda tentava apresentar o caso como se fosse um investimento fracassado, e não uma fraude descarada. Casper, não te dou um centavo. Além disso, se me ligar de novo pedindo dinheiro, vou mandar a polícia rastrear suas ligações. Mãe, você não pode fazer isso com seu próprio filho. E você poderia roubar $1 milhão da sua própria mãe. Desliguei o telefone. Deixei que eles resolvessem os próprios problemas. As 2 semanas seguintes foram as mais tranquilas que já vivi. Casper não ligou mais. Só fotos antigas de conhecidos apareceram nas redes sociais, e não havia notícias da Tailândia. Eu estava quase começando a achar que eles tinham encontrado uma saída para a situação. Mas então Sheila MacGregor ligou.
Havia preocupação em sua voz. Para a Dot, querida, você sabe o que está acontecendo com Casper? E ele? Recebi uma ligação da Susan Harris. Lembra que trabalhamos juntos com seguros? O filho dela, Daniel, era amigo do Casper no ensino médio. Enfim, o Daniel recebeu uma ligação estranha do Casper. Fiquei desconfiado. Que tipo de ligação? Casper pediu $10.000 emprestados. Disse que estava com dificuldades temporárias e que tudo se resolveria em breve. Daniel disse que não. Eles não se falavam há 15 anos. Então, por que ele lhe daria esse dinheiro? Então Casper realmente tentou pegar dinheiro emprestado de todos que conseguia se lembrar, até mesmo de conhecidos do ensino médio com quem ele não mantinha contato há algum tempo. Além disso, continuou Sheila, Susan disse que Casper parecia muito nervoso, ficava perguntando se Daniel tinha notícias de outros conhecidos em comum. Era como se ele estivesse com medo de que alguém estivesse falando algo sobre ele. Aparentemente, rumores de que Casper havia fugido com o dinheiro da mãe já haviam começado a se espalhar entre nossos conhecidos em comum. Na pequena comunidade de Denver, notícias como essa se espalham rápido. No dia seguinte, recebi uma ligação do Michael, do banco. Para a Dot, tenho uma informação interessante para você. Recebemos uma solicitação de um banco tailandês. Alguém tentou abrir uma conta em nome do Casper Winslow, mas o banco solicitou um relatório de histórico de crédito dos Estados Unidos. E o que você respondeu? Respondemos a verdade, que as contas de Casper Winslow foram bloqueadas por suspeita de transações fraudulentas. O banco tailandês se recusou imediatamente a abrir a conta. Então, Casper e Otávia tentaram estabelecer uma base financeira na Tailândia, mas não deu certo. Os bancos americanos não aceitam fraudadores em potencial. Enquanto isso, o caso avançava no tribunal. Meu advogado, o Sr. Thompson, disse que o Ministério Público estava disposto a julgar o caso à revelia caso os réus não comparecessem na hora marcada. Senhora Winslow, temos um caso muito forte, disse-lhe durante nossa reunião. Todos os documentos estão em ordem. As provas são sólidas. Se o caso for julgado à revelia, a condenação é praticamente garantida. E o que isso significa para o dinheiro bloqueado? Assim que o tribunal proferir o veredito, $470.000 serão devolvidos a você como parte lesada. Além disso, se Casper e Otávia retornarem aos Estados Unidos, serão presos imediatamente. $470.000 dos $980.000 roubados certamente não foram uma compensação integral, mas era melhor que nada. No final de novembro, ocorreu um evento que finalmente me convenceu de que Casper e Otávia estavam sem opções. Recebi um telefonema de um homem estranho com sotaque americano. Senhora Winslow, meu nome é James Collins e trabalho no consulado americano em Bangkok. Seu filho e a esposa vieram nos pedir ajuda. Que tipo de ajuda? Eles alegam ter sido vítimas de fraude por parte de empresários locais e perdido todo o dinheiro e documentos. Estão pedindo ao consulado que pague as passagens de volta para casa. Quase ri. Então agora eles estavam se passando por vítimas em vez de criminosos. Sr. Collins, o senhor sabe que meu filho é procurado internacionalmente por acusações de fraude? Sim, estamos cientes disso. É por isso que estou ligando para você. Normalmente, em casos como este, entramos em contato com os parentes para esclarecer as circunstâncias. As circunstâncias são simples. Eles roubaram quase $1 milhão de mim e fugiram para a Tailândia. Agora o dinheiro acabou e eles querem voltar para casa às custas do governo americano. Entendo. E você está disposto a pagar a passagem deles para casa? Pensei por alguns segundos. Por um lado, eu não queria gastar um centavo com eles. Por outro, enquanto estivessem na Tailândia, o assunto não poderia prosseguir. Sr. Collins, estou disposto a pagar as passagens com uma condição. Assim que chegarem a Denver, serão presos no aeroporto. Não quero que desapareçam novamente. Isso pode ser providenciado. Temos os acordos apropriados com as autoridades locais. Então compre as passagens, as mais baratas, classe econômica. No dia seguinte, o consulado comprou passagens aéreas de Casper e Otávia Bangkok e Denver, com uma conexão em São Francisco. O custo foi de $2.800 para 2 pessoas.
o consulado me cobrou, e eu paguei pelo banco. Informei ao policial Davis o horário exato de chegada. A polícia estava pronta para receber os fugitivos no aeroporto de Denver. Meu filho pródigo voltaria para casa, mas não seriam os braços da mãe que o receberiam. Seriam algemas. O avião com Casper e Otávia pousou no aeroporto de Denver às 19 horas da quinta-feira à noite. Não fui encontrá-los. Eu sabia que a polícia estaria esperando por eles na saída da área de desembarque, mas o policial Davis prometeu ligar assim que a prisão fosse efetuada. A ligação veio às 20 horas. Senhora Winslow, seu filho e a esposa estão presos. Eles serão levados para a delegacia agora para serem ouvidos. Haverá uma audiência preliminar no tribunal amanhã de manhã. Como eles estão se comportando? Calma. Casper disse que está disposto a cooperar com a investigação. Otávia solicitou um advogado, mas, no geral, não houve conflitos. No dia seguinte, fui ao tribunal. Queria vê-los pessoalmente depois de 2 meses de separação. Casper e Otávia estavam sentados no banco, com suas vestes laranja de presidiários. Pareciam muito diferentes, bronzeados, mas magros, com rostos cansados. Casper havia envelhecido alguns anos. Seu cabelo havia crescido novamente, ele estava com a barba por fazer e havia algo perdido em seus olhos. Otávia mantinha uma expressão mais serena, mas também não estava em sua melhor forma. Manicures caras haviam sido removidas, o cabelo estava despenteado, sem maquiagem. O juiz leu as acusações: fraude em larga escala, ocultação de renda e violação das condições para viagens ao exterior. O promotor solicitou que os réus não fossem libertados sob fiança, visto que já haviam se evadido da investigação uma vez. A advogada de Otávia, uma jovem mulher em processo judicial, tentou provar que sua cliente havia agido sob a influência do marido e que ela própria havia sido vítima de fraude. Mas o juiz foi inflexível. Ambos os réus permaneceram presos aguardando julgamento. Enquanto Casper estava sendo levado para fora da sala, ele se virou e olhou para mim. Havia algo em seus olhos que eu não via há anos: vergonha. Uma vergonha real, profunda. Ele não acenou, não tentou dizer nada, apenas olhou para mim e se virou. Uma semana depois, recebi um telefonema do advogado de Casper, um advogado de defesa nomeado pelo tribunal chamado Rodrigues, um advogado jovem, mas experiente, especializado em crimes financeiros. Senhora Winslow, seu filho quer fechar um acordo com a investigação. Ele está disposto a se declarar culpado e devolver qualquer quantia que ainda puder recuperar em troca de uma pena reduzida. Uma confissão completa de culpa, cooperação com a investigação e restituição. Ele não tem grandes quantias à disposição, mas está disposto a pagar a restituição em parcelas ao longo de vários anos. Parecia razoável. Melhor receber o dinheiro em parcelas do que não receber nada. E Otávia? Otávia Blackwell insiste em sua inocência, alega que foi enganada por seu filho e que não sabia da verdadeira origem do dinheiro. É típico de Otávia tentar colocar a culpa em Casper, mesmo ela sendo a mentora de muitos dos gastos na Tailândia. 2 semanas depois, outra audiência foi realizada. Desta vez, Casper se declarou formalmente culpado de todas as acusações. De pé diante do juiz, de cabeça baixa, ele respondeu às perguntas com clareza, sem tentar se justificar. O senhor entende, Sr. Winslow, que uma confissão de culpa pode resultar em uma pena de prisão de até 7 anos? Perguntou o juiz. Entendo, meritíssimo. E você está disposto a ser responsabilizado por suas ações? Sim, meritíssimo. Também quero me desculpar com a parte lesada, minha mãe. O juiz fixou a sentença para dali a 1 mês. Nesse período, o escritório de condicional deveria preparar um relatório sobre a identidade do réu e uma recomendação para a sentença. Depois de mais uma semana, aconteceu algo que eu não esperava. Recebi uma ligação da prisão dizendo que Casper havia pedido para me ver. Legalmente, eu tinha o direito de recusar, mas decidi ir. A cadeia do condado de Jefferson é um prédio de concreto cinza e sujo a meia hora de Denver. Nunca imaginei que visitaria meu filho lá. O processo de check-in levou meia hora, conferência de identidade, triagem, explicação das regras de visitação. Casper entrou na sala de visitas vestindo um macacão laranja, com as mãos atrás das costas. Sua aparência era ainda pior do que no tribunal, magro e com olheiras.
Sentou-se à minha frente, em uma mesa de plástico dividida por um vidro grosso. Oi, mãe, ele disse baixinho, pegando o telefone. Olá, Casper. Ficamos em silêncio por alguns segundos, apenas nos olhando. Então ele falou: Mãe, eu sei que você pode não me perdoar. Sei que o que eu fiz foi horrível, mas queria que você ouvisse isso de mim pessoalmente. Estou arrependido pelo que fiz. Arrepender-se por ter roubado o dinheiro ou por ter sido pego? Ele suspirou. Arrependo-me de ter traído sua confiança, de ter te magoado, de ter agido como uma criança egoísta em vez de um homem adulto. Era isso que eu queria ouvir há 2 meses, uma admissão de culpa sem desculpas ou tentativas de transferir a culpa. Casper, por quê? O que te fez pensar que tinha direito ao meu dinheiro? Ele ficou em silêncio por um longo tempo, escolhendo as palavras. Acho que é porque você sempre me ajudou. Sempre me deu dinheiro quando eu pedi. Eu achava normal uma mãe ajudar o filho. Mas $980 mil não ajudam. É quase tudo que tenho guardado. Eu sei. E sei que agi como um canalha, mas na época, achei que ia herdar aquele dinheiro de qualquer jeito, então por que esperar? Pelo menos seja honesto. Nada de palavras bonitas sobre investimentos em um negócio conjunto. A pura verdade. Ele achava que tinha direito ao meu dinheiro simplesmente por ser meu filho. E Otávia? Otávia, não foi culpa dela. A ideia foi minha. Eu a convenci. Ela realmente achou que iríamos abrir um negócio. Eu não acreditei em nada. Eu tinha visto como Otávia planejara a farra de gastos na Tailândia, como ela estava animada com a vida luxuosa. Mas se Casper queria levar toda a culpa, era direito dele. Casper, o que vem a seguir? Meu advogado diz que vou pegar 3 ou 4 anos, talvez menos, se eu me comportar. E quando eu sair, não sei. Vou tentar conseguir um emprego, recomeçar. E o dinheiro, você consegue alguma coisa de volta? Mãe, eu não tenho nada. Absolutamente nada. Não compramos o apartamento. Vendemos os carros antes de ir embora. Não tínhamos economias, mas prometo que, assim que eu conseguir um emprego, te darei parte do meu salário, o máximo que puder. Olhei para ele, para o meu filho de 38 anos que estava preso por roubar da própria mãe. E pensei, talvez fosse disso que ele precisava. Talvez só a prisão pudesse lhe ensinar responsabilidade. Casper, não sei se consigo te perdoar. Não agora. Você não roubou só o dinheiro. Você traiu a minha confiança, o meu amor. Isso dói mais do que perder o dinheiro. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu entendo, mãe. Não estou pedindo perdão agora. Tenho que merecê-lo. Casper foi condenado no final de janeiro, 3 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional após 1 ano e meio por bom comportamento, além da obrigação de pagar $980 mil em restituição. Otávia recebeu 2 anos de liberdade condicional e a obrigação de pagar metade dos danos. Seu advogado conseguiu argumentar que ela teve participação menor na fraude, embora eu soubesse que isso não era inteiramente verdade. Os $470 mil bloqueados foram devolvidos imediatamente após a sentença. Quase metade do dinheiro roubado foi devolvido à minha conta. Os outros $510 mil seriam pagos por Casper e Otávia ao longo dos anos. Em fevereiro, 1 mês após o veredito, recebi outra ligação da prisão. Casper pediu para me ver novamente. Hesitei mais desta vez, mas fui mesmo assim. Ele parecia melhor do que da última vez. Tinha melhorado um pouco, e havia uma certeza em seus olhos. Acontece que ele havia se matriculado em um programa de treinamento vocacional na prisão. Mãe, estou aprendendo soldagem. O instrutor disse que eu tenho jeito para isso. Talvez, quando eu sair, consiga um emprego decente. Soldador. Meu filho, que sonhava em se tornar um empresário de sucesso, estava aprendendo a soldar metal. É irônico. Que bom, Casper. Soldadores ganham bem. Mãe, eu queria te contar uma coisa. Estou consultando uma psicóloga prisional. Ela está me ajudando a entender por que passei a vida inteira procurando a saída mais fácil. Isso foi inesperado.
Casper nunca acreditou em psicólogos, considerava-os ficção para fracos. E o que você percebeu? Eu percebi que fui uma criança mimada a vida toda. Você e o papai sempre me salvaram, e eu me acostumei com os problemas se resolvendo sozinhos. Não aprendi a lutar, a ser paciente ou a me esforçar. O Dr. Miller, esse era o nome do psicólogo da prisão, lhe dissera a mesma coisa que Jasper lhe dissera uma vez. Só que Casper não me ouviu naquela ocasião. Também percebi que tinha inveja dos outros. Vi como as pessoas da minha idade viviam. Alguém tinha casa própria. Alguém tinha um carro bacana. Alguém tinha um negócio de sucesso. E eu sentia que era merecedora do mesmo, só porque eu queria. E agora eu percebo que você tem que conquistar o que tem, que ninguém deve nada a ninguém por nada. Conversamos por quase 1 hora. Casper me contou sobre a vida na prisão, sobre os outros detentos, sobre seus planos para o futuro. Ele falou com calma, sem autopiedade, sem tentar culpar as circunstâncias. Quando o horário de visita terminou, ele disse: Mãe, não estou pedindo que você me perdoe. Não estou pedindo que você espere eu sair. Só quero que você saiba que eu mudei e, se você me der outra chance, não vou desperdiçá-la. E em março, Otávia ligou do nada. Ela estava morando com os pais em Boulder, procurando trabalho. Senhora Winslow, posso ir até a senhora? Preciso falar com a senhora. Concordei, embora não quisesse muito vê-la. Otávia veio de ônibus. Aparentemente, ela não tinha mais carro. Ela parecia muito diferente, roupas baratas, sem maquiagem, cabelo simples. Senhora Winslow, quero me desculpar pelo que aconteceu. Sei que meu pedido de desculpas não vai mudar muita coisa, mas eu tinha que fazê-lo. Ela falou com sinceridade, sem tentar se justificar ou jogar a culpa em Casper. Otávia, você realmente não sabia que o Casper estava planejando um roubo? Ela ficou em silêncio por um longo momento, depois respondeu honestamente. Eu sabia, não em detalhes, mas sabia que ele não ia abrir um restaurante. Eu só não queria admitir para mim mesma. Por quê? Porque eu queria uma vida linda. Estava cansada de contar cada centavo, economizar para um apartamento, dirigir um carro velho. Quando Casper sugeriu o plano, cedi à tentação. Pelo menos seja honesta. Melhor a verdade amarga do que a doce mentira. E agora? Agora estou tentando encontrar um emprego. Sem sorte até agora. Minha reputação está arruinada. Os bancos não me contratam. Estou pensando em conseguir um emprego como vendedora ou recepcionista. Otávia disse que se divorciou de Casper antes do julgamento. Ela disse que não conseguia perdoá-lo por arrastá-la para essa aventura. Mais uma coisa, senhora Winslow. Consegui um emprego em um café. O salário é baixo, mas prometo lhe dar metade todo mês. Não vai cobrir minha dívida, mas pelo menos já será alguma coisa. Foi inesperado. De acordo com a ordem judicial, ela tinha que me pagar o dinheiro. Mas ninguém a estava forçando a começar imediatamente. Otávia, por que você está fazendo isso? Porque eu quero dormir bem. Sei que te causei muito mal e quero, pelo menos em parte, retribuir. Ela me deixou seu novo número de telefone e endereço e foi embora. Uma semana depois, $300 chegaram à minha conta, com a inscrição a reembolso de Oblackwell. $300 de um total de 500 mil. Uma gota d'água, mas foi a primeira.